Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia aqui do Fique em Casa Aprendendo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Celso Ramos e nessa aula de hoje nós vamos aqui continuar o conteúdo de fluxo de energia, agora na parte 6, e nessa aula nós vamos trabalhar exercícios sobre o equilíbrio ecológico, tá? Lembrando que nós já tivemos uma primeira aula sobre equilíbrio ecológico, nós estudamos ali um pouco sobre fatores que podem provocar desequilíbrios nas cadeias alimentares, né? Alguns desses fatores pode ser, por exemplo, quando se elimina uma determinada espécie da cadeia. Isso pode provocar desequilíbrios, né? Quando, por exemplo, se introduz uma espécie exótica. Uma espécie exótica é uma espécie que não faz parte daquele local, né? Que não é uma espécie própria daquele local. Então, dentro dessa aula, nós vamos começar agora com essa primeira questão. Ela diz o seguinte: a introdução de uma espécie X de peixe em um lago, onde normalmente inexiste esta espécie, poderá provocar alteração do equilíbrio das populações de peixes autóctones. Sobre esse fato, analise as proposições. Pessoal, peixes autóctones são peixes que são típicos daquele local, ok? São indivíduos que são próprios daquele local. Sobre esse fato, analise as proposições. Primeira proposição: a espécie X morrerá, pois espécies introduzidas não sobrevivem em ambientes que não sejam os seus. Então, imagine que você vai colocar no ambiente uma espécie que não é típica daquele local. Essa espécie é uma espécie exótica e ele está perguntando aqui o que vai acontecer. A primeira afirmativa diz que esta espécie que eu estou inserindo, né, ela não vai morrer, né? Ela não sobrevive, perdão. Ela não sobrevive em ambientes que não sejam os seus. E nós vimos na aula a respeito deste conteúdo que quando nós introduzimos uma espécie que não é típica de um determinado local, ela não vai ter predadores naturais, ela dificilmente pode ter algum tipo de parasita, então ela vai ter alimento em abundância, porque ela pode ser predadora de algumas espécies, e dificilmente esse indivíduo ele vai morrer. Então, essa primeira afirmativa que ela não se enquadra. Por quê? Porque espécies exóticas elas tendem a ter um sucesso em um local onde ela não vai ter predadores, não vai ter competidores para poder tentar competir com ela em busca de recursos. Então, nesse caso aqui, a primeira afirmativa não se enquadra. A segunda afirmativa diz o seguinte: o equilíbrio poderá ser alterado se a espécie X for predadora dos peixes nativos. Com certeza. Quando nós introduzimos uma determinada espécie em um local onde ela não é típica, então essa espécie ela pode ser predadora de alguns indivíduos que são típicos daquele local e, consequentemente, vai acontecer algum tipo de desequilíbrio na cadeia alimentar. Ora, nós vimos na primeira aula sobre equilíbrio ecológico, que quando uma determinada espécie é introduzida numa região onde ela não é típica, ela pode promover a extinção de outras espécies, porque essas espécies que serão extintas provavelmente serão predadas por esse indivíduo que está sendo introduzido, né, que é uma espécie exótica. Então, a segunda afirmativa, com certeza, isso pode acontecer. O equilíbrio ele poderá ser alterado se essa espécie X ela for predadora de peixes nativos. Peixes nativos é a mesma coisa que peixes autóctones, que são peixes típicos daquele local. A terceira afirmativa diz: o equilíbrio não será alterado. E nós já vimos que o equilíbrio é alterado. Então, só essa primeira frase aqui já elimina essa terceira, né? Vamos ver o que mais tem de errado na terceira afirmativa.
Ela diz que o equilíbrio não será alterado se a espécie X apresentar altas taxas reprodutivas e cuidado parental. Aí é que vai ser alterado o equilíbrio, porque quanto mais for a taxa reprodutiva, quanto maior for essa taxa reprodutiva, mais desequilíbrio ela pode causar, porque ela vai estar ali, vai ter uma maior quantidade de indivíduos que possam predar, né, outros animais que são típicos daquele local. Então, a terceira afirmativa ela está incorreta. E a quarta afirmativa diz: o equilíbrio poderá ser alterado se houver competição por alimentos entre espécie X e as espécies nativas. Nós já vimos que o equilíbrio ele vai ser alterado, sim, se você introduzir uma espécie não exótica. Então, alternativas corretas serão a alternativa 2 e a alternativa 4. Ok, pessoal? Alternativa 2 e a alternativa 4. Essa aqui e essa outra. Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão ela foi retirada do Enem em 2011, ok? E ela diz o seguinte: o controle biológico, né, técnica empregada no combate a espécies que causam danos e prejuízos aos seres humanos, é utilizado no combate à lagarta que se alimenta de folhas do algodoeiro. Algumas espécies de borboleta depositam seus ovos nessa cultura. A microvespa Trichogramma sp, ou seja, a microvespa deste gênero aqui, introduz seus ovos nos ovos de outros insetos, incluindo os das borboletas em questão. Os embriões da vespa se alimentam do conteúdo desses ovos e impedem que as larvas de borboleta se desenvolvam. Assim, é possível reduzir a densidade populacional das borboletas até níveis que não prejudiquem a cultura. Então, nós estamos vendo aqui uma técnica chamada controle biológico. Você insere em um determinado ambiente uma espécie que vai ser predadora de uma praga. Predadora, nesse caso, a praga que ele está mencionando aqui é a lagarta, essa lagarta bem aqui, né? Que ela destrói folhas do algodoeiro, ok? Então, vamos lá. A técnica de controle biológico realizado pela microvespa do gênero Trichogramma consiste na introdução de um parasita no ambiente da espécie que se deseja combater. E é exatamente isso que está acontecendo. Por quê? Quando se introduz essa espécie nesse ambiente, o que diz o texto aqui, o enunciado da questão? Ela fala que ela introduz seus ovos nos ovos de outros insetos. E as larvas desta vespa aqui, né, ela vai se alimentar do conteúdo desses ovos. Então, nesse caso, está havendo realmente uma introdução de um parasita no ambiente da espécie que se deseja combater. Isso é o que consiste o controle biológico, tá? Mas vamos ver aqui as demais afirmativas, se elas realmente estão erradas. Por que elas estão erradas? A letra B diz que a introdução de um gene, acontece aqui nesse caso, a introdução de um gene letal nas borboletas, a fim de diminuir o número de indivíduos. E a questão não falou de introdução de gene, né? Que tem a ver com engenharia genética. Ela está introduzindo um indivíduo na natureza e ele vai ser ali um parasita. Então, a letra C, vamos ver o que ela tem de errado. Está havendo aqui competição entre a borboleta e a microvespa para obtenção de recursos. Na verdade, a microvespa ela se alimenta dos ovos lá da borboleta, né? Se houvesse competição, as larvas da borboleta e as larvas da vespa, elas iriam competir para se alimentar das folhas. Mas nesse caso não. A larva de um está se alimentando da larva do outro. Então não é uma competição, é uma relação ali de um está se alimentando do outro, ok? A letra D, por que ela está errada? Ela diz o seguinte: ocorre uma modificação do ambiente para selecionar indivíduos mais bem adaptados. Nesse caso, o ambiente ele não foi alterado.
O que foi alterado foi a introdução de uma espécie exótica ou uma espécie que não é típica daquele local. E a letra E diz que ocorre uma aplicação de inseticida a fim de diminuir o número de indivíduos que se deseja combater. Nós não vimos nada falando a respeito de ser utilizado inseticida, né, ou qualquer substância química. O nome controle biológico ele já propõe que não se utilize qualquer substância química. O controle biológico, nesse caso, você está utilizando um agente, um ser vivo, um agente biológico, para tentar controlar uma determinada praga, ok? Vamos para a próxima questão. Ela diz o seguinte: nesse estudo aqui, ele diz o seguinte: fitoplâncton diminui 1% ao ano e ameaça a vida marinha. A quantidade de fitoplâncton dos oceanos diminui 1% por ano, na média dos últimos 100 anos, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira pela revista Nature, e que adverte sobre os efeitos da redução destes micro-organismos na estrutura dos ecossistemas marinhos e no ciclo do carbono. A diminuição do fitoplâncton é uma séria ameaça ao equilíbrio ecológico, uma vez que é formado por eles que são, olha só, o que representa os indivíduos chamados fitoplâncton. Nós vimos no texto aqui que está acontecendo aqui uma diminuição do fitoplâncton, né? Ele cai 1% ao ano, né? Isso é ruim, porque nós já vimos a respeito do fitoplâncton que eles são organismos microscópicos, né, que são considerados os produtores. Na verdade, o fitoplâncton ele é considerado como o pulmão do mundo. Ele produz cerca de 90% do oxigênio do nosso planeta. Tá? Então, e aqui está dizendo no texto que está acontecendo uma diminuição desses indivíduos. Aí ele pergunta: a diminuição do fitoplâncton é uma séria ameaça ao equilíbrio ecológico. Por quê? Por que é uma séria ameaça? Diz que eles são os maiores consumidores quaternários. Será que o fitoplâncton é considerado consumidor? Olha, o termo fito tem a ver com produtor, né? São indivíduos planctônicos. E esses indivíduos que são planctônicos, eles são indivíduos considerados como errantes, que são levados pelas águas para onde quer que eles forem empurrados por correntezas. Existe na natureza, nos ambientes marinhos, o que a gente chama de fitoplâncton e zooplâncton. Fitoplâncton corresponde aos indivíduos autótrofos, que produzem o seu próprio alimento, eles fazem fotossíntese. Então, eu não posso dizer que eles são os maiores consumidores, eles são produtores, ok? E muito menos quaternários, eles pertencem ao primeiro nível trófico, ou seja, eles estão ali, ó, bem no início da cadeia alimentar. Letra B diz que eles são os principais decompositores. Não, que decompositor é um indivíduo que transforma matéria orgânica em matéria inorgânica. A palavra já está dizendo, ela decompõe a matéria orgânica. Essa matéria orgânica são moléculas grandes que são quebradas em moléculas menores. Que essas moléculas menores, que são íons, elas são reutilizadas pelos produtores. Então, na verdade, eles não decompõem. Eles fazem o inverso dos decompositores. A letra C diz que eles são os grandes produtores de gás carbônico. Ora, se tivesse oxigênio, estaria correto. Mas ele está dizendo que eles são produtores de gás carbônico? Não, isso aqui está incorreto. Eles são produtores de oxigênio. Eles produzem cerca de 90% do oxigênio do planeta. Ok, pessoal? A letra D diz que eles são a base da cadeia alimentar dos oceanos. Correto. Eles pertencem ali ao primeiro nível trófico. São eles que produzem a matéria orgânica que vai alimentar os demais níveis da cadeia alimentar. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra D. E a letra E está dizendo que eles seriam as plantas mais representativas dos mares. Pessoal, fitoplâncton não é planta, tá?
Fitoplâncton é formado por algas microscópicas, né? Algas que são vistas somente por meio do microscópio. São indivíduos que pode também ter bactérias que são fotossintetizantes, a gente chama de cianobactérias, né? Ou algas azuis. Então, são indivíduos que fazem parte aí da base da cadeia alimentar. Vamos para a próxima questão, tá? Essas questões são bem simples, não tem muito problema aqui, não dá muita dor de cabeça para vocês. A próxima questão diz o seguinte: as alternativas abaixo mostram uma série de problemas causados por espécies invasoras. Mais uma vez, uma questão sobre espécies exóticas, ou seja, espécies que não são típicas de uma determinada região. Analise as alternativas e marque aquela que não indica um problema causado por essa espécie. Olha, ele está pedindo uma alternativa que não indica um problema causado por uma espécie invasora. Ok? Não indica um problema causado por essas espécies. Letra A. Competição entre a espécie. Será que quando você introduz uma espécie exótica no ambiente, será que ela não vai provocar competição entre espécies? Pessoal, algumas espécies de seres vivos, elas podem ter o mesmo nicho ecológico. Professor, o que é nicho ecológico? Nicho quer dizer que são os hábitos, né? Quando eu digo que eu estou introduzindo uma espécie no ambiente e ela tem o mesmo nicho que outras espécies, quer dizer que ela tem os mesmos hábitos, né? Os mesmos hábitos alimentares, comportamentais. E quando esses indivíduos têm o mesmo hábito, né, eles podem competir entre si. Por quê? Porque eles podem se alimentar dos mesmos tipos de alimentos. E aí eles podem competir sim. Então, com certeza gera competição. Mas a questão está pedindo que eu indique uma alternativa que não indica um problema causado por essa espécie. E competição entre espécies é um problema causado pela introdução de uma espécie exótica no ambiente. A letra B diz o seguinte: aumento das espécies locais. Será que quando você introduz uma espécie exótica, uma espécie de um outro local em um ambiente, será que ele vai aumentar as espécies daquele local? Logicamente que não. Por quê? Eu estou introduzindo uma espécie de fora. Então, se eu estou introduzindo uma espécie de fora, eu não estou aumentando a quantidade de indivíduos daquele local. Então, a alternativa é a letra B. Por quê? Isso aqui não é um problema causado, né? Não vai ser algo causado pela introdução de uma espécie exótica. Vamos ver se a letra C, a letra D e a letra E realmente são problemas que são causados pela introdução de uma espécie exótica. Então, a introdução de espécie exótica aumenta a quantidade de doenças? Com certeza. Quando você introduz uma espécie de fora num determinado ambiente, ela pode trazer consigo doenças, parasitas, né? A letra D pode causar a extinção de espécies locais? Também, porque se eu introduzo uma espécie exótica no ambiente, ela não vai ter predadores, dificilmente ela vai ter predadores naturais, ela dificilmente pode ter competidores, né? Então, elas podem ter alimento disponível, bastante alimento disponível, que são as espécies que ela pode estar predando, e essas espécies que ela pode estar predando podem acabar. Por quê? Se tem alimento disponível à vontade, elas vão entrar numa explosão populacional, ou seja, elas vão se multiplicar muito. E se elas se multiplicarem muito, muitos indivíduos vão predar muitas espécies típicas daquele local, e aí essas espécies típicas podem ser extintas. Tá? É um problema, sim, causado pela introdução de uma espécie exótica. A letra E diz: elas podem causar desequilíbrio no ecossistema? Tudo isso que eu acabei de mencionar para vocês são desequilíbrios. Então, a letra B mesmo é uma alternativa que mostra um problema que não é causado pela introdução de uma espécie exótica. Então, pessoal, eu espero que todos tenham entendido, né? Essa aula é bem tranquila, basta você entender o princípio que toda espécie introduzida em um ambiente onde ela não é típica, ela pode promover aumento de doenças,
ela pode aumentar a sua população a ponto de extinguir outras espécies que são típicas da região de onde ela está sendo introduzida. Espero vocês na próxima aula. Fique com Deus. Tchau, tchau.